Aumento dos casos de gripe em Cuiabá obriga a prefeitura a apresentar um plano para enfrentar o problema. Cidades no norte do estado também registraram unidades de saúde lotadas durante o fim de semana. Menino de 2 anos de idade é atropelado em Peixoto de Azevedo, escapa com vida. O motorista confessou que teria ingerido bebida alcoólica. E os problemas que o Cuiabá terá que resolver em 2022, depois de um ano histórico. É o MT2 que já está no ar. Olá, boa noite. Os policiais penais entraram no 12º dia de greve e fizeram um protesto hoje no centro de Cuiabá. A concentração foi na Praça da República. Com um carro de som, os servidores percorreram algumas ruas do centro da cidade. Os policiais penais pedem equiparação salarial com as outras polícias, o que, na média, dobraria a folha salarial da categoria. Os servidores dizem que o governo chegou a oferecer um reajuste de 15% em uma reunião realizada no Palácio Paiaguás. Mas o governo negou que tenha oferecido a proposta. O secretário Mauro Carvalho apresentou uma proposta para março de 15,27, porém não teria nenhum documento garantindo, não teria nenhuma proposta oficial para este percentual. Todavia, através da imprensa, o governador do estado disse que não tinha proposto nada para essa categoria. Não estão falando a mesma língua. A paralisação começou no dia 16 deste mês. Os policiais penais suspenderam 12 atividades dentro das unidades prisionais. Entre elas, o recebimento de novos presos, as visitas de parentes e advogados e o banho de sol dos reeducandos. No mesmo dia, o governo entrou na Justiça, que concedeu liminar, decretando a ilegalidade da greve. Na última segunda-feira, uma segunda decisão. O desembargador Pedro Sakamoto determinou o corte de salário, multa para quem estiver em greve, o uso das polícias para garantir a segurança das unidades prisionais, a prisão de servidores que desobedecerem a decisão e multa de 10 salários mínimos por dia de greve ao sindicato. Neste domingo saiu mais uma decisão judicial, a terceira contra o movimento grevista. E ela foi ainda mais dura. O desembargador Pedro Sakamoto subiu para R$200 mil a multa diária para o sindicato por dia de greve. E para R$50 mil a multa que será cobrada para os dirigentes da entidade. E para que essa decisão seja cumprida, determinou também que as contas bancárias sejam bloqueadas. O sindicato da categoria alega que até o momento não foi notificado de nenhuma das 3 decisões. O endereço do sindicato está fechado para recesso, como várias outras entidades, empresas. Até o momento continua o movimento porque nós não fomos notificados realmente. O governo do estado foi procurado por nossa produção para falar sobre as reivindicações da categoria, mas preferiu não se manifestar. Em Peixoto de Azevedo, no norte do estado, uma criança de 2 anos de idade foi atropelada por um carro. Apesar da violência, o menino foi levado para o hospital e está fora de perigo. O motorista não prestou socorro e foi preso horas depois. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o veículo atinge a criança. Veja que assim que o menino percebe que o carro se aproxima, ele tenta correr, mas acaba sendo atropelado pelo motorista que passa com as 2 rodas por cima da criança. E em seguida, foge sem prestar socorro. A polícia foi acionada para atender a ocorrência por volta das 10 horas da noite na rua Getúlio Vargas. Com as características do veículo, os militares deram início às buscas. Até que em menos de 10 horas, a polícia encontrou o carro e também o dono, que informou ter ingerido bebida alcoólica na noite anterior. Em conversa com o proprietário do veículo, esse nos informou que estaria ingerindo bebida alcoólica na data de ontem no bairro Aeroporto e que teria passado por aquela localidade, porém não lembra o horário correto. Diante dos fatos, a guarnição fez a detenção do veículo e a prisão do suspeito e encaminhou eles até a delegacia para esclarecimento. A criança está internada em um hospital e teve apenas ferimentos leves. Vai mais uma colherada para você ficar mais forte.
você ir para casa. Aí, garoto. A Polícia Militar montou a Operação Morro da Mesa, em Poxoréu, para garantir a ordem e segurança na cidade neste fim de ano. A operação foi decidida depois que houve uma confusão no Natal, porque 2 motoristas estavam bloqueando a passagem de outros veículos na MT-130. A PM foi chamada pela concessionária e teria sido recebida de forma agressiva. Um policial militar foi atingido por uma garrafa. Foi atendido no hospital e já teve alta. No primeiro dia de ação, foram feitas mais de 100 abordagens de pessoas e veículos. Algumas pessoas que se aglomeravam em 2 pontos da cidade foram dispensadas. A Operação Morro da Mesa continua até sábado. E uma boa notícia para você que está em busca de emprego. A Secretaria Municipal de Saúde da capital está com inscrições abertas para o processo seletivo. Vamos saber então mais detalhes com o Natan Goulart, porque as inscrições, Natan, começaram hoje, não é mesmo? Boa noite. Exatamente, viu, Elias? Muito boa noite para você e a todos ligados aqui no MT2. Pois é, as inscrições já estão abertas, elas começaram hoje e vão até o dia 16 de janeiro. É um processo seletivo simplificado para contratações temporárias imediatas e também formação de reserva da Secretaria Municipal de Saúde daqui da capital. Então, são 2.268 vagas para contratações imediatas e 1.628 para reserva. Essas vagas são destinadas para profissionais desde o nível técnico até o nível superior. Os contratos terão vigência de 2 anos, também com a possibilidade de ser prorrogado por mais 2 anos, ou seja, 4 anos no total, caso o contrato seja prorrogado. Os interessados devem acessar o site que é seleção.org.br, lembrando que seleção sem o tio e sem o acento, .org.br. As inscrições custam R$ 40 para os níveis superiores e R$ 35 para o nível médio. Elias? Muito obrigado, Natan. Boa noite para você. Daqui a pouco, o plano apresentado pela Prefeitura de Cuiabá para enfrentar o aumento de quase 90% dos casos de gripe na capital. A equipe do Banco de Sangue de Tangará da Serra está pedindo doações. As festas de fim de ano fizeram o número de doadores cair. O fim do ano é o período mais crítico da unidade e com a pandemia as coletas caíram cerca de 40%. Só para se ter uma ideia, de acordo com os responsáveis pela unidade, antes da pandemia a média de doações por mês chegava a quase 300 doações. E durante esses 2 últimos anos, houve meses que esse número chegou a 100 doações. O que acende um alerta, já que a unidade fornece bolsas de sangue para Tangará da Serra e outros 5 municípios da região. E a gente trabalha na população de Tangará da Serra, Nova Olímpia, Campo Novo, Sapezal, Pras Norte, Marilândia, também precisa desse trabalho, dessa contribuição. Uma grande parcela dos doadores, eles não são regulares. Vem a cada 6 meses, 8 meses ou a cada ano, e isso acaba prejudicando um pouco, porque às vezes tem mais saída do que entrada, Principalmente agora, final do ano, período festivos, Muitas festas, muitos acidentes também, infelizmente, E acaba precisando, de uma alta demanda de sangue, Para doar sangue, o voluntário deve procurar uma unidade de coleta, preencher uma ficha de cadastro e, em seguida, passa por uma triagem para verificar se está apto a fazer a doação. O processo dura no máximo 20 minutos. É um ato de amor e solidariedade que pode salvar muitas vidas. E para doar sangue em Tangará da Serra, a pessoa pode fazer o agendamento pelo telefone 6533262529. Já em Cuiabá é preciso fazer o agendamento por meio do site, o mthemocentro.saude.mt.gov.br. Em Cuiabá, os atendimentos de casos de síndrome gripal registraram aumento de 87% neste mês de dezembro, em comparação com novembro. De acordo com dados do ESUS municipal, 22 casos de síndrome respiratória aguda grave foram notificados. Diante disso, o município começou hoje um plano de enfrentamento às síndromes gripais.
O Centro de Saúde Ana Poupina, no bairro Dom Aquino, em Cuiabá, continua exclusivo para atendimento às pessoas com síndrome gripal aguda, ou seja, faz o diagnóstico de Covid e de gripe. Quem veio na manhã desta segunda-feira tinha muitos sintomas em comum. Dor de garganta, corpo mole, dor em todo o corpo mesmo. Não come, não alimenta, aí secreção, tosse seca. Muita febre mesmo, tosse e coriza. Todos aqui fazem o teste da Covid. O do Aristóteles deu positivo e ele foi orientado a tratar em isolamento em casa. O do Edinaldo deu negativo. Vai continuar a investigação. Pode ser que seja dengue, pode ser que seja a gente não sabe o que é, né? Então a gente fica com medo, né? Não é só a Covid, né? Segundo o plano de enfrentamento do município, todas as unidades básicas de saúde devem atender casos de síndrome gripal. Da questão das consultas, né, a atenção primária, ela trabalha com agendamento e neste momento que a gente está tendo um aumento de casos, ela vai ter vagas, né, ela vai mudar a forma de atendimento para que ela atenda a demanda espontânea. E na atenção secundária, eles vão fazer uma mudança em relação à triagem para também dar uma celeridade e não ter tanta transmissão dentro da unidade. O seu Célio não tinha sintomas, mas veio em busca da vacina contra a gripe. Como a gente já tem uma certa idade, algumas comorbidades, a gente então veio se precaver buscando essa vacina. A campanha de vacinação contra a influenza começou em abril. 75% da meta foi atingida. Segundo a Vigilância Epidemiológica, ainda tem doses disponíveis nas unidades básicas. Mas é importante lembrar que são para as pessoas que não tomaram a vacina. A vacina ela vem para os grupos prioritários. Caso eles não tomem, a gente abre para a população de uma forma geral. A gripe e a Covid podem ter sintomas em comum. Para ter um diagnóstico correto, é preciso procurar um médico. E para evitar a disseminação de qualquer uma delas, a principal recomendação é se prevenir. Evitar esse contato, essa aproximação, os cuidados de biossegurança, lavagem das mãos, utilização da máscara, principalmente para aquelas pessoas que estão sintomáticas. Nas unidades básicas que estão atendendo os casos de sintomas leves, o funcionamento é das 7 às 11 da manhã e da 1 às 7 da noite. As pessoas com sintomas moderados ou graves devem procurar as UPAs e policlínicas. Na região norte do estado, a procura por atendimento médico também aumentou. Unidades de pronto atendimento de Sorriso e Sinop ficaram lotadas. A maior parte das pessoas apresentou sintomas de gripe. Na fila de espera por atendimento, os sintomas se repetem. Febre, tosse, um corpo ruim. Dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dor no corpo. Dor nas costas, escorrendo no nariz, diarreia. Na unidade de pronto atendimento em Sorriso, o aumento no fluxo de pacientes é de quase 70%, de acordo com a Secretaria de Saúde. As consultas saltaram de 300 para 500 por dia. Diante desse quadro, a Prefeitura deve contratar mais médicos e ampliar o atendimento no hospital de campanha. Na UPinha, região leste, nós estaremos atendendo das 18 às 6 horas da manhã, a partir de agora com 2 médicos. Já o hospital de campanha estará abrindo das 7 horas da manhã às 19. Em Lucas do Rio Verde, a espera por atendimento chega a 4 horas. Só nesse mês de dezembro nós já tivemos mais de 5.000 cadastros novos de pessoas que vêm para passear, para visitar os parentes, né? Então, quando a gente olha os atendimentos, a gente vê muita gente nova mesmo, vindo de outras localidades, o que sobrecarrega a rede também. Aqui em Sinop, a situação é a mesma. De acordo com a enfermeira responsável pelos atendimentos aqui na UPA, o número de casos de pessoas com sintomas gripais dobrou. E a situação ficou ainda mais grave depois das reuniões familiares do Natal. As famílias se reúnem, os grupos de amigos se reúnem, os bares também a gente pode observar que estão superlotados, né, as festinhas. Então isso tem contribuído muito com o aumento de casos, tanto de sintomas gripais como de Covid.
A Secretaria de Saúde de Sinop estuda reabrir as unidades fechadas durante o recesso. Nada impede, como eu estou acompanhando o fluxo, nada impede que a gente abra outras unidades para dar esse suporte. A maior dificuldade apontada pelos especialistas que monitoram o avanço da variante H3N2 da influenza para controlar o avanço da doença é a semelhança dos sintomas com os da Covid-19. Então a gente volta, a reforçar a questão do manejo sindrômico, de tratar essas doenças como síndromes, tanto que a gente fala em síndrome gripal, síndrome respiratória aguda grave. As mesmas orientações que a gente vinha e vem colocando para a Covid-19, elas valem também para o vírus influenza. Vamos ver agora os dados da pandemia em Mato Grosso, segundo o painel da Secretaria Estadual de Saúde. De ontem para hoje, foram registrados 197 novos casos de Covid. Desde o início da pandemia, o estado confirmou 556.653 casos da doença e 14.046 mortes. Nas últimas 24 horas, foram registrados 6 óbitos por coronavírus no estado. Do total de contaminados, mais de 540.880 pessoas estão curadas. Com relação aos dados da vacinação, os números mais recentes são de quarta-feira passada e apontavam que 58% da população de Mato Grosso tinha tomado a segunda dose ou a dose única no estado. Em Rondonópolis, para evitar uma nova escalada de casos de Covid e que novas variantes se espalhem pela cidade, a Prefeitura publicou um decreto obrigando quem chega à cidade a apresentar o comprovante de vacinação. Mas não é bem isso que se vê na rodoviária da cidade. No papel, as novas regras sanitárias para entrar em Rondonópolis estão valendo desde o dia 3 de dezembro, data da publicação do último decreto. Mas, na prática, a fiscalização é bem tímida. O decreto diz que para entrar na cidade é necessário estar com o comprovante da vacinação completa, com as 2 doses da vacina contra a Covid. A exceção são crianças e pessoas com restrição à vacina. A Secretaria Municipal de Saúde diz que a exigência do passaporte é necessária como forma preventiva para conter um possível aumento de casos na cidade. Segundo o município, a vigilância sanitária faz um trabalho constante de fiscalização para que o decreto seja cumprido. Mas na rodoviária, por exemplo, quem chega na cidade entra sem nenhuma dificuldade. Não havia nenhuma equipe de fiscalização. E quem descia dos ônibus nem sabia da obrigatoriedade da carteirinha de vacina. Você está com a sua carteirinha de vacinação contra a Covid? Sim, tomei a primeira dose. Você sabia que é obrigatório para entrar em Rondonópolis? Não sabia. Essa é uma preocupação da Comissão de Saúde da OAB, que acompanha os casos de Covid na cidade, já que o fluxo de pessoas em Rondonópolis é grande. É de suma importância que fiscalize, rodoviário, próprio aeroporto, para que a gente evite que essa variante que está vindo aí, o Omicron, para que ela não cause tantos danos como já vem causado aí a própria Covid, no nosso município. O efetivo de fiscais, tanto da Vigilância Sanitária quanto do PROCON, não é suficiente para atender toda a demanda que exige em Rondonópolis. Nós sabemos que Rondonópolis é um entroncamento de mão única e nós temos as 2 entradas. Então, na verdade, essa fiscalização, ela acontece, mas ela não é efetiva no sentido de ser permanente. A Secretaria de Saúde de Rondonópolis informou que a Vigilância Sanitária faz um trabalho constante de fiscalização na rodoviária, que verifica as carteiras de vacina dos passageiros que desembarcam no terminal e que orienta os que não tomaram a vacina a procurar uma unidade de saúde. Daqui a pouco, o Cuiabá se prepara para enfrentar mais um ano e tentar garantir os bons resultados de 2021. Na pandemia, muitas montadoras precisaram reduzir equipes, lidar com a falta de peças e de outros componentes. Sem carros novos nas revendas, aumentou a procura pelos seminovos, que subiram de preço. A Valéria está de olho em um carro novo e sabe bem o que avaliar na hora da compra. A
qualidade da marca, o atendimento também, o conforto. E ela já decidiu, vai levar um modelo 0 km. Pela segurança, pela garantia, né, do carro, essas coisas pesam na hora de escolher. E essa é a preferência de muita gente. Nos últimos meses, por um motivo a mais, é que o preço dos usados subiu. E na hora de fechar negócio, dependendo do ano e modelo do veículo, por 3 ou 5 mil reais a mais, o cliente pode sair de carro zero. Um reflexo da pandemia que impacta o setor há pelo menos 1 ano e meio. Foi um efeito dominó. A falta do veículo 0 km nas concessionárias acabou elevando a procura pelo veículo seminovo. E isso fez com que a procura aumentando dos seminovos também elevasse o preço de mercado do veículo usado. Com menos carros saindo da fábrica, quem opta pelo novo tem que esperar mais do que o previsto para retirar o veículo. Aqui nesta revenda, o tempo médio de espera depois da compra era de até 40 dias. Mas de julho de 2020 para cá, esse prazo aumentou e muito. E hoje pode chegar até 6 meses. A falta do produto é o que tem feito o cliente, às vezes, balançar e procurar o seminovo. Foi justamente isso que essa outra revenda percebeu. Tanto é que eles não trabalhavam com seminovos antes. Mas no último ano, acompanhando a demanda e as movimentações do mercado, viram que era hora de criar um novo espaço, só para os veículos usados. Deu tão certo que hoje há um único carro disponível. A gente precisava dar uma atenção assim, especial para esse público do seminovo e separar do 0 km, né? Então, assim, a gente acabou fazendo duas estruturas com 2 equipes focadas só em cada um em seu departamento, né, para atender melhor. No fim das contas, tudo é uma questão de gosto e de bolso também. E para o consumidor fica o desafio de identificar a melhor oportunidade sem correr o risco de ficar endividado. O Cuiabá teve um ano mágico em 2021. O clube mato-grossense alcançou os objetivos traçados para a temporada e agora já planeja a próxima e os novos desafios. Uma temporada que começou com o título estadual invicto fez o torcedor acreditar ainda mais que o ano seria marcado por muitas comemorações. Mas nem sempre resultado é sinônimo de desempenho. Alberto Valentim foi o nome escolhido para comandar o Cuiabá em sua estreia no Brasileirão. Apesar do título invicto, o treinador não conseguiu evitar a eliminação precoce na segunda fase da Copa do Brasil. O trabalho encerrou após 10 jogos, logo na estreia na Série A, diante do Juventude. Nitidamente a gente viu uma equipe sem uma mecânica de jogo, né, sem um sistema de jogo definido. Então, assim, a gente já vinha de um tempo insatisfeito. Depois da saída de Valentim, o auxiliar fixo Luiz Fernando Jubel seguiu no comando. E o Brasileirão começou da forma mais temida. Ainda sem ter o apoio do torcedor na arquibancada, a primeira vitória demorou. Para tirar o time da zona de rebaixamento e ajudar a buscar os primeiros 3 pontos, o técnico Jorginho foi anunciado. A confiança é grande de que permaneceremos na primeira divisão. Por isso que eu vim para cá, acredito muito. E acreditou até o fim. A confirmação da permanência na primeira divisão veio só na última rodada, com empate diante do Santos, com direito à vaga para a Sul-Americana. Mesmo com a boa campanha à frente do time, o Cuiabá não renovou com o técnico Jorginho. E agora está em busca de um novo nome no mercado. E para isso, o clube não tem pressa. A gente fez escolhas na pressa e isso nos custou muito. Tempo, desgaste, né? Então, assim, a gente agora vai fazer uma escolha com tranquilidade, com calma, né? O aprendizado foi muito grande esse ano. Até agora, o Cuiabá renovou com os atacantes Elton, Felipe Marques e também o zagueiro Marlon. Para o futuro, tem calendário cheio, com Mato Grossense, Copa Verde, Copa do Brasil, Série A e Sul-Americana. Por isso, esse período de festas é também um momento para planejar a próxima temporada. E hoje o Cuiabá acertou a compra do lateral direito João Lucas, do Flamengo. O jogador de 23 anos defendeu o Dourado nesta temporada e foi um dos destaques na campanha do Brasileirão. Para saber mais, acesse o ge.globo/mt. E no fim do ano, que a gente geralmente reafirma alguns compromissos, repensa as ações,
os nossos propósitos. E se tem um sentimento que nunca morre, é a esperança. A esperança num futuro melhor, esperança em viver com saúde, de estar ao lado de quem a gente ama. Às vezes, a esperança vem de uma força interna, que a gente nem acredita que pudesse ter. Essa é a história da Pamela Félix. Em menos de um ano, ela perdeu 2 filhos. Só não perdeu a esperança. Tenho 2 filhos que moram no céu e nesse momento que você devolve os seus filhos, você morre um pouco junto, né? E se você não acordar e ter a esperança de que o recomeço virá, você não consegue seguir. Eu questionei Deus, por quê com a gente, entende? Por que com a nossa família? Mas hoje a gente entende os propósitos. A partir de amanhã, no Bom Dia MT, você acompanha reportagens que vão falar sobre esse sentimento tão importante nos dias de hoje, a esperança. As reportagens também serão exibidas no MT1, no G1 e jornal Primeira Página da Centro-América FM. O MT2 termina aqui. Uma boa noite para você, a gente se vê amanhã. Até lá.